Antes da gente desenvolver o algoritmo eficiente para combinar congruências, a gente vai fazer uma visualização para pegar uma intuição do problema. Então eu tomei aqui m igual a 5 e n igual a 8. E aí para cada resto possível na divisão por 5 a gente tem uma linha. E para cada resto possível na divisão por 8 a gente vai ter uma coluna. Nosso objetivo vai ser, para números a e b fixos, encontrar um outro x inteiro, tal que x seja congruente a módulo 5 e x seja congruente a b módulo 8. Um algoritmo mais ingênuo para isso seria tentar todos os inteiros não negativos em sequência, 0, depois 1, depois 2, depois 3 e assim vai. E é isso que a gente vai fazer aqui, só que a gente vai ser mais ineficiente ainda, a gente vai guardar todos os resultados intermediários numa tabela. Então eu vou começar colocando 0 aqui, porque o 0 deixa resto 0 dividido por 5 e por 8. O 1 deixa resto 1 dividido por 5 e por 8, 2 deixa resto 2, 3 deixa resto 3, 4 deixa resto 4. Próximo número é 5, que deixa resto 0 dividido por 5 e 5 dividido por 8. A gente pode ver o preenchimento dessa tabela do seguinte jeito. A gente começou do 0, 0. E aí, no primeiro passo, a gente andou um para a direita e um para baixo. No segundo passo, a gente andou um para a direita e um para baixo. No terceiro passo, a gente andou de novo um para a direita e um para baixo. No quarto passo, a gente andou um para a direita e um para baixo. No quinto passo, a gente andou um para a direita, e essa seta que estava na última linha, quando ela andou um para baixo de novo, ela voltou para cima, porque 4 mais 1 é 0 módulo 5. Então a gente dá a volta quando ela acaba. Similarmente, a gente ia andar um para a direita e um para baixo. E apareceu 6, um para a direita e um para baixo. E apareceu 7. Agora, quando a gente tenta andar mais um para a direita, na verdade a gente volta, porque 7 mais 1 é congruente a 0 módulo 8. Então, chegando no final, a gente é como se desse a volta aqui. Bom, e aí a gente andou um para a direita e tem que andar um para baixo também. Então, o 8 aparece aqui. Similarmente, a gente manda mais um para a direita e um para baixo. Aparece o 9. Um para a direita e um para baixo dá a volta de novo, aparece o 10 aqui. E aí a gente pode continuar esse procedimento. Então, um para a direita e um para baixo, 11. Um para a direita e um para baixo, 12. Um para a direita e um para baixo, 13. Um para a direita e um para baixo, 14. Um para a direita e um para baixo deu a volta para cima, 15. Um para a direita e um para baixo deu a volta para a esquerda, 16. E assim vai. E aí pronto, a gente preencheu todos os números de 0 a 39 nas posições dessa tabela. Então se a gente quisesse resolver x congruente a 2 módulo 5 e x congruente a 3 módulo 8, a gente olha as posições correspondentes dessa tabela e a gente descobre que a resposta é 27. A gente obteve uma resposta para esse problema, mas foi a resposta mais ineficiente possível. Se fossem dois números da ordem de 10 a 9, a gente já tem uma tabela com 10 a 9 linhas e 10 a 9 colunas, o que não cabe em memória. Mesmo que isso seja ineficiente no caso geral, agora tendo a tabela preenchida para o 5 e para o 8, a gente pode procurar padrões. Note que não importa em qual célula eu comece, se eu quiser descer para a célula de baixo, basta eu somar 16. Para eu descer de uma linha para outra, basta eu somar 16. Para eu descer de uma linha para outra, bom, 32 mais 16 dá 48, que é 8 módulo 40. A gente já sabe que a resposta vai ser alguma coisa que vai ser equivalente a x congruente a alguma coisa, módulo 40. Então a gente vai sempre jogar fora múltiplos de 40. Note que isso não ocorre só na primeira coluna. Se eu quiser partir da célula do 20 e andar um para baixo, uma linha para baixo, eu somo 16. Se eu tiver do 11 e quiser andar uma linha para baixo, eu somo 16. Do 27 e quero andar uma linha para baixo, eu somo 16. 27 mais 16 dá 43, que é a mesma coisa que 3, módulo 40. Similarmente, se eu quiser andar para a direita, eu sempre somo 25. 25 aqui, 25 mais 25 dá 50, que é 10 módulo 40. Isso não ocorre só na primeira linha. Se eu estiver no 3 e eu quiser andar para a direita, né, uma coluna para a direita, eu somo 25. No 28 eu quiser andar para a direita, 28 mais 25 dá 53, que é 13 módulo 40. A gente ainda não sabe como obter esses valores, que no caso foram 16 e 25, eficientemente, mas a gente sabe onde olhar na tabela para encontrá-los. Se é verdade que para se deslocar para baixo sempre somam a mesma coisa, então começando da célula na linha 0 e coluna 0 e andando para baixo, um dos números especiais está na linha do 1 e coluna do 0. Similarmente, se é verdade que para se deslocar para a direita eu sempre somo a mesma coisa, então o outro número especial tem que estar na célula imediatamente à direita do 00. Isto é, na linha do 0 e coluna do 1. Tá, mas e daí? E daí que o número que a gente quer,
que no caso a gente obteve como 27 com força bruta, é o número que estava na linha correspondente a 2 módulo 5 e 3 módulo 8. Então, para eu chegar nele, eu tenho que dar 2 passos para baixo e depois 3 passos para a direita. Mas se cada passo para baixo corresponde a somar 16 e cada passo para a direita corresponde a somar 25, então nesse caso aqui a resposta vai ser 2 vezes o que quer que corresponda a andar para baixo, mais 3 vezes o que quer que corresponda a andar para a direita. Nesse caso, isso daqui dá 32 mais 75, então dá 107, que é a mesma coisa que 27 módulo 40. Tá, mas esses números 16 e 25, eles foram específicos para o 5 e para o 8. O que não foi específico foi o seguinte: se a gente quisesse o número que estava na linha A, coluna B, indexados por 0, então a gente fazia A vezes o número que corresponde a andar 1 para baixo, e B vezes o número que corresponde a andar 1 para a direita nessa tabela. Eu sugiro que você pare o vídeo, escolha um A e um B e veja que de fato você vai obter, ao fazer essa conta A vezes 16 mais B vezes 25, um número que deixa resto A módulo 5 e B módulo 8. Resumindo, se a gente quiser saber o valor de qualquer célula dessa tabela, basta a gente saber o valor da célula que está na linha do 1 e coluna do 0, que está aqui em verde, e o valor da coisa que está na linha do 0 e coluna do 1, que eu vou colocar aqui em vermelho. E aí a resposta para o problema original vai ser dar A passos para baixo, ou seja, somar A vezes o número que corresponde a dar um passo para baixo, e depois dar B passos para a direita, que corresponde a somar B vezes o número que corresponde a dar um passo para a direita. Para não ficar essas interrogações engraçadas, eu vou chamar esses números de x1 e x2. Mas então, se a gente só tiver esses números x1 e x2, que dependem de m e n, a gente sabe que o número a vezes x1 mais b vezes x2 resolve o sistema lá de cima. O fato do x1 estar na linha 1 e coluna 0, e o x2 está na linha 0 e coluna 1, significa que eles resolvem esses sistemas aqui. Então a gente reduziu o problema a resolver esses dois casos particulares, com 1, 0 e 0, 1 no lugar de a e b. E eu espero que de um jeito que vocês consigam reconstruir depois a ideia, caso vocês esqueçam os detalhes. Mas a gente ainda não tem um jeito eficiente de achar o x1 e o x2. Até agora, o único jeito que a gente sabe é achar essa tabela. Bom, então, deixando as coisas mais limpas, a gente quer resolver esses dois sistemas aqui, porque a resposta do problema original é ax1 mais bx2. Se MDC de MN é 1, a gente sabe que existem números M' e N' inteiros com M vezes M' mais N vezes N' é igual a 1. E a gente sabe computar eles eficientemente com o algoritmo estendido de Euclides. A gente chamava eles de x e y, mas agora a gente está chamando de M' e N'. A título de curiosidade, se vocês se lembram como que a gente calculava inversos modulares, M' é um inverso modular de M módulo N. De fato, se você tomar essa equação módulo N, esse termo desaparece e você fica com M vezes M' é congruente a 1 módulo N. Similarmente, o N' é o inverso modular de N módulo M. Agora, a grande sacada é essa aqui. N vezes N' serve para a gente como x1. Por quê? Porque N vezes N' é congruente a 1 módulo M. É isso que a gente obtém se a gente reduzir essa equação aqui, M vezes M' mais N vezes N' igual a 1 módulo M. Essa coisa desaparece, porque é um múltiplo de M, sobra só a outra. Bom, e N vezes N' é congruente a 0 módulo N, porque é um múltiplo de N. Então, de fato, N vezes N' serve como x1. E, similarmente, M vezes M' é congruente a 0 módulo M, porque é um múltiplo de M. E é congruente a 1 módulo N. Porque se a gente reduzir essa equação aqui que veio do algoritmo estendido de Euclides módulo N, essa coisa desaparece e fica só o que está escrito aqui embaixo. Mas lembra, a solução era ax1 mais bx2. E agora a gente tem x1 e x2. Então a gente acabou de resolver o problema. A gente vai fazer um exemplo completo depois, mas só para ligar com o que a gente viu antes, se a gente faz o algoritmo estendido de Euclides para os números 5 e 8, a gente fica com 5 vezes menos 3 mais 8 vezes 2 é igual a 1.
Então, um dos números é o 16, que a gente tinha obtido antes, e o outro número é menos 15. Bom, menos 15 é a mesma coisa que 25 módulo 40. Então, como a resposta final a gente quer módulo 40, 25 e menos 15 dá no mesmo. Então, esses são os números que a gente tinha obtido pela tabela nas células 10 e 01 antes. Então, a gente obteve um algoritmo eficiente para resolver esse sistema de congruências. Basta a gente rodar o algoritmo de Euclides com entradas m e n e fazer algumas operações simples depois. Então, recapitulando, se temos a saída do algoritmo estendido de Euclides, para resolver o sistema de congruências original, basta pegar o resto módulo m do sistema, que no caso é A, e multiplicar pelo termo n vezes n', e pegar o resto módulo n, que no caso é B, e multiplicar pelo termo m vezes m'. A princípio pode parecer ao contrário, mas faz sentido, porque o termo n vezes n' é múltiplo de n, e, portanto, ele só vai afetar a congruência módulo m, a outra. Para terminar, lembre que o teorema chinês do resto falava de unicidade módulo m vezes n. Então, se a gente tem duas soluções que eu chamei de x e x' do mesmo sistema, bom, x menos x', subtraindo as congruências de cima, é congruente a zero módulo m. E subtraindo as congruências de baixo, é congruente a zero módulo n. Então, m divide x menos x', e n divide x menos x'. Mas então, m vezes n divide x menos x', pois o MDC de mn é 1. Mas isso é só um outro jeito de falar que x é congruente a x' módulo mn. Então, a menos do fato que eu usei agora a letra x', onde antes eu tinha usado a letra c para representar uma solução particular, a gente provou o teorema chinês do resto. Pelo menos no caso que eu enunciei no vídeo anterior, que é o caso onde m e n são primos entre si. Quando m e n não são primos entre si, às vezes tem solução, às vezes não. A gente já deixou implícito quando que tem e quando que não tem solução, mas na lista vocês vão deixar essa condição explícita e vocês vão usar um procedimento similar para resolver, usando o algoritmo estendido de Euclides, sistemas de congruências, mesmo que m e n não sejam primos entre si, quando for possível. Vocês também vão provar que a solução é única módulo o MMC de m e n.